Boa tarde, meu querido amigo jornalista Diogo Forjás. Tu estás te sentindo numa democracia trans, não? Não, e eu escrevi um artigo em 2021 sobre como a corda estava intacta, as liberdades é que estavam rompidas. Eu não sou de meias palavras, de ativismo judicial de alguns ministros. Não, a gente tem uma ditadura da toga instaurada já há bastante tempo e ela vem avançando, né, Júlio? Esse aqui é o contexto geral da coisa. Eu vou pegar a esteira do que trouxe o deputado Marcelo Van Hatten e dizer o seguinte: não só pode se estender para outros lados, como vai se estender para outros lados. Essa posição do Rui Costa Pimenta tem mais a ver com a questão do poder e com quem está o poder do que com ideologia. Ideologia é só um verniz para se obter o poder e mais nada, isso que a história nos mostra. E não é diferente agora. É por isso que não tem esse papo de esquerda ou direita. A gente não pode esquecer da história recente do Brasil, e eu tenho lembrado isso em todos os lugares que eu vou. Primeiro, deixa eu só, antes de engatar uma quinta aqui, dar uma ótima tarde também, além do Júlio, do deputado, ao grandíssimo, enorme professor Pugina. Alegria revê-lo mais uma vez, professor. Bom encontrá-lo mais uma vez na bancada. É sempre uma alegria, a gente sempre enriquece a nossa mente. Bom, mas como eu dizia, então a gente não pode esquecer a história recente. Primeiro projeto autoritário do PT, primeira ditadura do PT, foi a ditadura mensaleira. O que impede um presidente de ser um ditador é o Congresso. Quando o Congresso faz o que o ditador quer, não há mais, então, uma democracia, há uma ditadura. A primeira ditadura petista foi instaurada não com tanques e tropas, com propina. Compraram o seu voto com o seu dinheiro. Só que o PT comprou por fora. E comprar por fora também é criminoso. No momento oportuno, entre inúmeros fatores, houve, então, a derrocada do governo petista. E quem derrubou o projeto petista não foi a direita, que sequer havia. Quem derrubou o projeto petista foi o centro, porque quem ocupa as instituições, os ministérios, as nomeações, quem tem juízes, desembargadores, jornalistas, conexões internacionais, é o centro. Ele que negocia dinheiro, ele está na política de base, ele opera a máquina pública na prática. Então quem tem meios para derrubar um governo não é a direita, é o centro. E o PT aprendeu a lição. O que ele fez dessa vez foi pagar por dentro. Esses pagamentos de emendas feitas na data das aprovações são para desenhar, para que qualquer mocorongo entenda que eles estão comprando aquela aprovação. E eles sabem como eles usam as emendas depois. Lá na ponta, o PT conhece os esquemas, viu como foi no mensalão. Portanto, lambuzou o Congresso para depois apontar a sujeira. E se preparou para isso. O próprio Flávio Dino, e alertei à época, se fosse aprovado, iria lá para isso. É o que ele está fazendo, investigando as emendas. O Alcolumbre voltou à presidência do Senado vestindo toga, já se sabia disso antes de ele chegar lá. A própria composição das mesas desenha isso. Portanto, o que nós estamos vendo agora é a verdadeira tomada de poder. Esses precedentes, que o deputado citou inclusive, não são para a direita. A direita é só o molde para criar as ferramentas persecutórias, porque a direita já foi previamente descivilizada e desumanizada no discurso público. Então, como o cidadão de direita vale menos, como tem menos direitos civis no discurso embotado pela imprensa, é mais fácil criar a ferramenta contra a direita. Mas não tenham dúvida, essas investigações das emendas, Overclean, Emenda Fest, tem várias. Essas investigações do Ministério da Saúde e da Educação no país inteiro, agora o INSS, com os sindicatos apontando para os partidos de centro. Quando essas investigações eclodirem, e falta muito pouco, o precedente Van Hatten de criminalizar o discurso da tribuna vai ser usado contra o MDB, vai ser usado contra o PDT, os que aparecerem no esquema, não vai poder falar. O precedente Gustavo Gayer de revirar gabinete assessor vai rolar também. A pesca probatória, mesma coisa. Todos esses precedentes, o artigo 53, ressalto isso, foi anulado quase que na sua integralidade. Concluo. Não tem mais sustação da ação penal, depende do STF. Ilegalmente, a Constituição não diz isso. Discurso de tribuna, se o STF aceita. E assim vai. Isso vai valer para todos eles. E o mais grave, e fecho, a gente viu ontem e hoje todo mundo debatendo sobre a história da censura. O STF legislando no lugar do Congresso Nacional. Não legislar é um ato legislativo. É verdade. Mas só que tem o seguinte, neste caso, nem o Congresso pode fazer o que o STF quer, porque é cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, inciso 4. Enfim, perdão a extensão. Mas, só um rabichozinho nesse teu comentário, Diogo, que é o seguinte: o Centrão o centro político sempre mandou no Brasil, desde o final do Império.
República adentro sempre foi o centrão, de alguma forma, que mandou no Brasil. Por que é o centrão? O centrão é a expressão política das oligarquias e do patrimonialismo no Brasil, dos donos, os que se acham e são donos do Brasil, de verdade. Eles sempre mandaram. Aí, de vez em quando, aparecia um escândalo do orçamento, lá os anões do orçamento, e aí ficava tudo por isso mesmo. Eu lembro da frase do agora eu esqueci o nome dele, o Cardoso Alves, que diz assim, é dando que se recebe, né? Lembra dessa frase famosa? É dando que se recebe. Ou seja, é a negociata, sempre foi. A novidade agora, o Percival Pugina, é que nos últimos anos, conforme as palavras do próprio imperdoável, que é como eu chamo o presidente do STF, porque ele disse que o que os presos de 8 de janeiro fizeram é imperdoável. Imperdoável é tudo que ele faz. Mas ele disse que o STF adquiriu poder político. Essa é a novidade. E hoje o STF garroteia, como disse garroteia, como disse o Forjas, uma hora pelas emendas, outra hora pela censura ao discurso, outra hora pela ameaça explícita. O Congresso. Então, o Centrão hoje ele já não manda mais no Brasil. Ele manda muito menos do que mandava a época da República e de lá para cá, Agora tocasse na minha avaliação na raiz do problema. Quero primeiro agradecer tuas palavras tão gentis. Imagina. Ainda foram poucos. Vi aí desfilar nosso público, os nossos ouvintes, elogios à tua pessoa e falando do orgulho que sentem pelo fato de o Rio Grande do Sul ter a pessoa do Marcel Van Hatten. Meu candidato, meus dois candidatos a senador ano que vem, lancei aqui segunda-feira junto com o Zuco da bancada. Zuco para governador, Sanderson para senador e o Van Hatten. Que dupla, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Ou trio, né? Bom, trio. Não, e mais, a minha candidata a deputada estadual ano que vem chama-se Samila Monteiro. Ótimo. Excelente, correligionária do Novo. Não, e como é que é? Suplente, né? Uma das suplentes do Novo para deputada. Segunda suplente do Novo. Eu disse à minha mulher, quando conheci o Marcel e acompanhei os primeiros contatos com ele, que havia uma joia surgindo na política do Rio Grande do Sul. Tem que agradecer a Maria do Rosário, né? A Maria do Rosário lançou o Van Hatten e elegeu o Bolsonaro. Ela tem parte da culpa mesmo. E o pior é que ela fica revoltada com isso. Esses dias veio se queixar e veio apresentar o vídeo. Ainda tem que postar esse discurso que eu não postei até agora. Veio mostrar o vídeo aquele da redenção, viu, Pugina? No plenário da Câmara. Aí eu pedi a palavra, eu disse, olha, primeiro que a senhora sabe que não pode mostrar vídeo no plenário da Câmara, porque o regimento não permite que se utilize vídeo ou áudio. Em segundo lugar, já que a senhora mostrou, eu recomendo que todos assistam.